Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia mais uma vez nesta tarde, essa quinta-feira linda, ensolarada aqui em São Paulo, para o nosso bate-papo gostoso diário aqui. Estou ao vivo na Avenida Paulista recebendo dois monges. Aqui ao meu lado, monge Daiko Kraus. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, uma alegria estar aqui, prazer. Alegria minha em te receber. Muito obrigado. Bem-humorado, né? E a monja Reishin Gandra, velha conhecida nossa. Me deparei com ela na recepção, falei, eu te conheço. Já esteve aqui várias vezes, né? Sempre com a monja Coen. Sempre com a monja Coen. Muito bem-vinda, boa tarde. Vamos bater um papo com essas duas figuras. A monja, ela é formada em pedagogia e aluna discípula da monja Coen, gente. A nossa monja que está aqui com a gente toda segunda e toda sexta-feira. Comunidade Zen Budista Zen do Brasil. E o monge Daiko Kraus, que é formado em cinema. Que legal, né? Não é? Todas as áreas se interessam pelo budismo. Isso que é interessante a gente trazer aqui. Aluno também, discípulo da monja Coen, do templo aqui de São Paulo, aqui do Pacaembu, né, gente? Os dois são autores deste livro Caixinha. Quem está me vendo agora pelo YouTube vai poder constatar, você que está aqui, né, na live do monge. Esse livro Caixinha chamado Puxa Conversa Budismo. É disso que a gente vai falar, por isso que eles estão comigo aqui hoje. Vamos falar desta filosofia budista no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, também como ferramenta para o nosso autoconhecimento, né, gente? Porque eu acho que não dá para separar os ensinamentos do budismo do nosso autoconhecimento, porque cada mergulho interno é uma descoberta. Com certeza, com certeza. E a gente está ao vivo no YouTube, você pode nos acompanhar. Vibe Mundial FM, você tem acesso direto pelo nosso site, vibemundialfm.com.br. Lá é só clicar no assistir ao vivo que você vai direto para nossa página. E lógico, né? 95,7 FM, 660 AM, 83.1 FM, uma FM estendida aí nos rádios mais modernos para que você aproveite e leve a Mundial, a Vibe Mundial aonde você quiser. Vamos bater papo? Vamos lá. Puxa Conversa Budismo. Eu quero entender este livro Caixinha, uma caixinha mesmo, onde, assim, no momento que eu abro essa caixinha, não vem um livro, né? São várias fichas, são 100 fichas com 100 fichas perguntas. mesmo, né, monge? São 100 perguntas? É, como se fosse cartinha, quase como um tarô, né? Quase como um tarô, um oráculo, né? Exatamente. E eu posso simplesmente pegar qualquer carta. Eu já cortei, qualquer por uma, exemplo. elas não têm uma sequência necessariamente, são 100 perguntas sem provocações, que não podem ser respondidas com sim ou não, mas que vão inspirar uma conversa. Por isso que chama Puxa Conversa. Puxa Conversa. Por exemplo, aqui eu tirei, acho que vale para todos nós, vamos refletir. Temos emoções fortes diante dos desafios diários. O que você faz em relação a isso? Uau, é esse tipo de provocação. Isso. Nós trazemos os conteúdos nossos do cotidiano, né? Como é que a gente lida com as nossas emoções? Então, são perguntas provocativas. E o que é interessante dessa proposta, desse projeto do Puxa Conversa Budismo, que você leva essa caixinha, você vai sair com os amigos, né, com a família ou qualquer lugar, você pega essa caixinha e faz rodar essas perguntas. Vai viajar, faz aquela brincadeira, né? Exatamente. E aí surge Mahatma Gandhi aqui. Surgem muitas respostas, e nessas respostas as pessoas se identificam, né? E aí os ensinamentos de Buda vão surgindo aí. Então é muito interessante como é que Buda em sânscrito Buda é desperto, né? Em sânscrito, Buda. Então, o autoconhecimento é como é que eu me acesso, como é que eu me conheço. E essas são provocações, como se abrisse caixinhas dentro de nós mesmos e que a gente começa a falar das nossas próprias emoções. E isso tem que ser compartilhado. É uma atividade individual, mas é melhor ainda em grupo. Porque a gente expressa, né? Expressa. A gente não está só sentindo e refletindo, a gente também está falando e tendo um diálogo. Exatamente, é quase como se fosse um jogo. Um jogo para sexta-noite, reunir os amigos em casa e fazer uma brincadeira que inspira uma reflexão, né? Pode parecer loucura, né? Mas funciona. Funciona, né? Não é? Vou falar do budismo, vou falar de qualquer outra religião, qualquer outra filosofia, vai trazer reflexão. O budismo, ele traz esse tipo de informação no seu dia a dia?
dia, a filosofia faz com que a gente mergulhe dentro da gente mesmo para trazer essas reflexões? Com provocação ou sem provocação? É um processo de autoconhecimento mesmo, né? A gente, primeiro, o budismo não nos leva a um mundo paralelo. O budismo nos faz enxergar como nós somos no aqui e agora, no momento presente, nas nossas circunstâncias. Mas, assim, o que é o budismo, né? É lógico que são os ensinamentos de Buda, né? Shakyamuni Buda tem ensinamentos que são preciosos e eles nos ajudam a entender nossos problemas. Então, a gente sempre fala budismo muito genérico, né? O que é o budismo? São ensinamentos de Buda. Então, a gente até recomenda que as pessoas façam cursos de budismo, conheçam o que Buda ensinou, o que são as 4 novas verdades, o caminho de 8 aspectos, os 5 agregados. Tem uma série de ensinamentos que, como se fosse uma lente, um óculos, que você põe e você olha essa pergunta aí, né? Quando eu sou movida por muita emoção, o que eu faço com isso? Aí, se você fala, bom, ou eu saio correndo, a resposta pode ser assim, né? Ou eu saio correndo, ou eu bato em alguém, ou eu isso e aquilo. As pessoas vão responder inicialmente assim. Mas se você começa a conhecer um pouquinho mais o que Buda falaria, o que ele recomendaria, né? A pessoa, puxa, eu devo respirar um pouquinho antes, né, de responder. Eu devo, sei lá, olhar o que está acontecendo, por que eu não estou entendendo? Então, algumas perguntas que vêm também dos ensinamentos de Buda nos ajudam a lidar com essas questões. E é curioso a gente falar disso, né? Porque são perguntas que a gente pode ouvir no dia a dia. Mas da mesma forma que você já falou aqui, no repente a gente acaba sendo até violento, até agressivo, se a gente respirar, a gente entra numa mensagem que é diferente, que é o que Buda gostaria de dizer. Pois é, agora, só um parênteses, né? Por exemplo, ninguém é budista, certo? Ok. Como é que eu vou saber os ensinamentos de Buda numa roda de conversa, numa boate, Exato. numa reunião? Como é que eu vou chegar a isso? As pessoas conversando juntas, elas vão passar um aconselhando o outro. Independente de saber que é Buda ou não. Os ensinamentos de Buda surgem nessas trocas de experiência. E não precisa saber que foi de Buda. Não, necessariamente não sabe que foi. E por isso que eu acho, esse jogo ele é muito interessante, né? Como a mediação de um budista ajudaria ou atrapalharia. Eu acho que no fundo... Ou atrapalharia. A gente também tomou cuidado de fazer questões que sejam universais, que não sejam apenas para praticantes da doutrina budista, né? Mas que, como você disse, que tragam questões que sejam universais a todo mundo no dia a dia, né? Sim. Como que eu lido com a minha raiva, o que eu estou fazendo aqui, como que a minha mente funciona, que respostas eu dou no mundo e como que eu me conheço. E a base da nossa prática é a meditação, né? Isso quer dizer Zen. Então a gente faz parte do Zen budismo, que é uma corrente budista baseada principalmente na meditação sentada, que a gente chama Zazen, né? Então, através desse sentar em autoconcentração, a gente vai aprimorando esse autoconhecimento. Entendi. E olhando para a espiritualidade, que falar desses conhecimentos também é olhar para a espiritualidade. Como que vocês enxergam hoje o budismo no mundo? Como um processo da gente desenvolver também a nossa espiritualidade? Eu acho que as pessoas, nós somos uma grande balança de depressão e buscas de alternativas para a paz. Nós somos muito pendulares nisso, né? Então as pessoas buscam não só o budismo, buscam várias religiões para tentar yoga ou atividades ou exercício. Está todo mundo buscando, né, algo para se salvar, né? E o budismo é importante conhecer. São várias correntes, várias tradições, várias escolas, né? Para você conhecer essa espiritualidade. Agora, a espiritualidade que as pessoas estão procurando é muito de fuga. As espiritualidades estão querendo se descolar desse mundo que a gente está. Não, a espiritualidade budista, espiritualidade significa cultivo de uma mente sadia, no budismo, né? Como é que a minha espiritualidade me torna mais com qualidade onde eu estou com os meus problemas e não me afastar dos problemas, não criar um mundo paralelo. A espiritualidade budista não cria um mundo paralelo, ao contrário, como é que eu, no meu mundo de problemas, eu compreendo com sabedoria e sei lidar com esses problemas. Então, essa é uma característica muito importante do budismo. E quando a gente fala da meditação, como você já disse, monge, a prática da meditação colabora para que eu tenha esse olhar do meu cotidiano e da espiritualidade nesse mundo próprio meu? Aí eu diria que é essencial e que é primordial e para nós é o carro-chefe do Zen budismo. É uma prática que não é necessariamente religiosa. Ateus podem meditar, pessoas que não são budistas podem meditar. Basta se sentar em silêncio,
respirar conscientemente e estar presente no que está acontecendo aqui e agora. Então a gente recomenda que as pessoas comecem com 3 minutos, 5 minutos, mas fazendo isso gradualmente, 3, 4 vezes por semana, isso vai mudando a nossa vida. E a gente vai ampliando a nossa percepção, a nossa consciência e vai se conhecendo mais profundamente. Então por que eu sinto o que eu sinto e o que eu faço com isso? Então a gente sai dessa posição de ser levado para lá e para cá nos inúmeros estados mentais e provocações que a vida nos traz, mas a gente ativa o chefe da casa. Então, que resposta eu quero dar? Que pensamento eu quero ter? Será que é bom para mim? Será que beneficia o que está ao meu redor? Então a gente sai um pouco do piloto automático e eu diria que é essencial, é básico que se medite para alcançar isso. Eu gosto muito do exemplo do lago, né? Que eu sempre falo. Você está num lago, a gente anda no lago e você fica batendo a perna, se movimentando, muito agitado, aquela terra sobe, não é assim? E vai para os olhos, você fica com muita terra nos olhos, fica aquela bagunça e tal. A meditação, os zazen, sentar em profunda presença, é esse assentamento da terra. Ela não deixa de existir. A confusão, os pensamentos não deixam de existir, só que eles vão assentando e vão perdendo força. Você se apoia na respiração, né? Então você reconhece os pensamentos, só não desenvolve, põe o foco na sua respiração, põe foco na sua presença, aquela terra ela dá uma soluçadinha, dá uma subidinha assim, você, tudo bem, depois eu resolvo isso, tal. Você faz as pazes com essa agitação mental, ela vai perdendo força, vai assentando, aí você vê o lago límpido, né? E você vê o brilho dos seus pés. Então a prática meditativa do Zen budismo é esse assentamento que a gente faz, reconhecendo que as agitações existem, não é para ter uma cabeça perfeita, não é para desejar nada, é apenas sentar e se observar e também abandonar até a própria observação. E tudo começa com uma respiração? A respiração é um grande eixo, né? É o que nos ajuda muito. A gente fala que é a chave de ouro, porque a chave respiração é uma função tanto automática quanto controlada. Então ela faz a ponte dos dois aspectos, dos dois polos do cérebro. Então ela é tanto parasimpática quanto simpática, são os dois sistemas nervosos, né? Então ela faz a ponte também do consciente com o inconsciente, porque mesmo que a gente não controle, ela está acontecendo de forma inconsciente, mas a gente pode ativar e escolher que maneira eu quero respirar de forma mais profunda, mais controlada. Então a gente fala, a chave de ouro é a porta principal para o controle da mente. E a calma, né? Sim. É ele que colabora com a história do lago. Quando você respira, também você começa a oxigenar o sangue, né? Existe uma oxigenação, é saudável, saúde pública isso. Porque a gente respira sempre na região torácica. Vocês podem reparar, a gente não respira a barriga. Quando a criança nasce, a barriguinha da criança, quando ela nasce, ela está respirando com a barriga. Por quê? Nada ameaça, né? Então a respiração baixa é uma respiração de tranquilidade. Aí a gente vai convivendo no mundo, a gente não vai percebendo as nossas respirações, a gente fica muito nessa parte torácica e alta, que significa, é uma respiração de prontidão. Todos os bichos, quando estão nervosos, eles respiram assim para ter uma ação mais pronta. Uma respiração curta, né? Uma respiração curta para energizar e ter uma ação mais diretiva, né? Então, só que a gente só fica nessa respiração e isso leva à exaustão. Então, a gente precisa aprender a respirar com toda a nossa capacidade respiratória. O yoga desenvolve muito isso, você tem várias técnicas disso, né? Para conhecer seu corpo e como ele está funcionando. Né? Existem várias práticas, né, como o yoga, o tai chi, Agora, que acabam sendo relacionadas também ao budismo. Sim. Sim, são. Na verdade, Buda, ele era um yogi. Ele era um yogi? Praticou yoga de forma muito intensa por 6 anos. Teve várias experiências místicas, desenvolveu sua percepção, sua consciência para níveis extrasensoriais, digamos assim. Mas ele ainda não tinha obtido sua resposta final. A grande pergunta, o que eu estou fazendo aqui? O que é a vida? O que é a morte? Então, para isso, depois de 6 anos de práticas intensivas do yoga, ele se sente em meditação, que é um aspecto do yoga. Ele não inventou isso, faz parte já da tradição da Índia de milhares de anos atrás. Então, todas essas práticas que vão conciliar o corpo e a mente, a respiração, estão interligadas e o budismo nasce daí, né? Agora, chegou uma hora que ele falou assim, chega de yoga, chega de tudo, abandonar corpo e mente. Chega uma hora que se você ficar muito pensando na respiração, você fica na técnica pela técnica. Apenas, então, né? chega um momento que você esqueça a própria respiração. Você inspira e expira com tudo que existe. Aí você abandona corpo-mente, que é uma outra reflexão que a gente faz no Zen, né?
A gente sempre quer um resultado no zazen, na meditação. A gente sempre tem expectativa. Não foi legal meu zazen, nunca mais vou fazer. A gente tem que largar expectativas. Apenas inspirar e expirar e depois se abandonar nessa inspiração e expiração, sem querer alcançar nada. Porque só de começar nesse processo, depois tudo vai se acalmando, Isso, né? né? E entra na E meditação. abandonar, ficar tranquila, sem querer qualquer resultado. Vocês meditam por quanto tempo? Nos templos é feito de 30 a 40 minutos. Tá. É. E o teu De manhã recorde e à foi noite. foi qual? Eu tive no mosteiro agora, a gente fez um retiro de um mês. E aí eram 14 horas todos os dias. 14 horas em meditação? Em blocos, Em né? blocos. Em blocos. De 40, Durante mais um mês, né? rim, mais caminhada lenta. Mas Que faz parte também de uma meditação, né, gente? a meditação caminhando? É um tipo também, né, de meditação. Sim, tudo que vai trazer a gente para o momento presente, perceber o que está acontecendo com o meu corpo, com a minha mente, de novo com a respiração, é meditativo. Perfeito. Até no trânsito, você está dirigindo. Ia falar isso, dentro do Peguei metrô dá você para meditar? antes, dá pra meditar. Me pegou antes? Não. Depende do nosso O estado, que é né? meditar, né? Parece, vou pensar em algo fora do que está acontecendo aqui. Não, eu inspiro e expiro a confusão. Eu inspiro e expiro essa fila. Eu vi agora no jornal a fila para ônibus de manhã. Eu inspiro e expiro essa... Eu estou nervosa, estou chateado, vou chegar atrasado, mas deixa eu prestar atenção no ar entrando, expirando. Você não vai sendo controlada por uma emoção que nos leva ao descontrole. Você tem consciência do que está acontecendo. E não é fácil mesmo o que está acontecendo. Porque a gente não tem controle sobre o que está acontecendo ao redor. As emoções surgem antes de nós, a gente não tem consciência, né? Então, a respiração nos ajuda essa... Tira uma cartinha antes de sair de casa, gente. Não é? Não é? Pra Tira uma começar o dia. cartinha, já medita antes, né? De uma Não forma se preocupe. assim, só refletir sobre o que veio na frase e vai, né? Não, vem uma novidade que você menos espera. Essa coisa de meditar antes de ir para a rua, no meio do caminho vem uma coisa que você menos espera, né? Então, quanto mais você está confortável com você mesma, né? Qualquer coisa que vier, você tem consciência disso, mas a gente está sempre sendo pega pelas nossas emoções, isso é incrível. Porque muitas vezes a gente não acalma a mente no nosso dia a dia. Vai passando as horas, o teu dia de trabalho, o trânsito, as preocupações que já estão na vida, você acaba num gatilho, né? Num estalar de dedos, acaba fugindo disso. Mas se a gente começa a praticar, independente do que a gente está praticando, a gente volta ao nosso eixo. Exatamente. O maior problema é sair do eixo, né? Sair do piloto automático, volta, né? Porque existe um piloto automático. Existe, onde a nossa presença, a nossa consciência não está ativa. A gente vai fazendo, vai sentindo, vai falando e nem vê os gestos que eu tô fazendo, os pensamentos que eu estou emitindo. Então, tudo que nos traz para que ativa essa presença, está ligado a esse estado que a gente chama Zen. É o Zen. E o Zen do Brasil, onde vocês fazem parte, tem atividades constantes. Eu que não faço parte, eu posso ir lá conhecer e entender um pouco mais no próprio ambiente de como funciona? Pode, por favor, sejam bem-vindos. Olha, pode, gente. Tem que avisar, tem que agendar. No momento a gente pede para mandar um e-mail, é zendobrasil@gmail.com, mas tem atividade quase todas as noites. Faz direto no site, né? zendobrasil.org.br, você entra lá, tem toda a programação e você se inscreve por lá também. De repente, para participar de uma meditação. Isso. O que está acontecendo? A gente está voltando para as atividades presenciais, né? Nós temos Zazen para iniciantes domingo às 11 horas. Esse a gente recomenda, domingo às 11 horas, Zazen para iniciantes. Zazen. Hoje ele vai dar palestra. Hoje tem palestra? Hoje tem palestra. Vamos, gente, quem está em São Paulo, Paulo, 20 horas lá no Pacaembu. Peraí, volta tudo. Hoje tem palestra com o monge Daiko Kraus. Exato. A que horas? Às 20 horas no Templo Budista Zen do Brasil, que fica no estádio do Pacaembu, exatamente em frente ao estádio. Do estádio. Calma aí. É em frente ao estádio. É na Rua Desembargador Paulo Passalá, com a 134, mas tem que se inscrever. Tem que se inscrever, porque é bem pertinho do estádio do Pacaembu. Não é mais estádio, né? Pois é, esse é outro assunto. Tá em reforma, né? Tá em reforma, mas não é mais estádio? Mas tá lá a coisa. Mas é uma boa referência para nós. É um ponto de São Paulo importante, né? É o nosso ponto. E lá tem muitas atividades. Então, hoje, às 20 horas, tem uma atividade Toda com o quinta, monge. às 20 horas, temos palestras, a aula do Dharma. E hoje você vai falar de?
Aula do Dharma? Hoje é comigo, cada semana é um professor. Hoje vai ser comigo e acho que eu vou trazer as perguntas para inspirar a turma. Muito bacana. Tira uma pergunta para nós aqui, monja. A monja primeiro. Vou pedir para que ela tire uma pergunta. Pode pegar as cartinhas e tirar Gente, da forma como você aqui. acha É muito lindo, interessante olha, gente. para poder... e fala Você sobre lê? ela. Posso ler. As religiões afirmam que todos nós somos o sagrado manifesto. Todos somos filhos de Deus, à sua imagem e semelhança. Todos somos a natureza Buda. Por que não nos damos conta disso e sofremos tanto? Quer falar a respeito? Então, se a gente tem um ensinamento, eu consigo muito ver pelos ensinamentos de Buda, do interser. Nós intersomos com tudo que existe. Nós não somos separados. Quem está aqui sentado e conversando são os nossos ancestrais. Se não tivesse nossos ancestrais, nós não estaríamos aqui conversando. Então, nós somos uma teia de vida. Então, a gente dá nome, muitas vezes, para Deus, para Buda, ou para a espiritualidade, e às vezes nos brigamos em relação a isso. E não, são apenas nomes. Na verdade, nós nos fazemos juntos incessantemente. E quantas religiões Isso é já não sagrado. vieram juntos dos nossos ancestrais? Então, Hoje estão budistas, mas e antes? Quem era? são esforços da humanidade para dar nomes àquilo que eles sentem como grande mistério, não saber, né? Então dão esses nomes todos, mas na verdade somos a família humana no planeta Terra buscando bem-estar, saúde, paz, convivência, não violência. É isso que a gente busca. Eu fico encantado ouvindo os budistas, porque na verdade é essa, o que a gente quer, essa né? coisa da vida, Da né? vida. Do nosso dia a dia, Isso. do se amar, do se conhecer, cuidar, né? se cuidar, né? Tira uma cartinha. Vamos lá. Da sua forma agora. Cada um tem o seu que formato. medo. Ai, que medo! O que você acha que no universo é permanente e imutável? O que não muda no universo? Uau, responda, por favor, assim como a monja respondeu. Eu acho que, segundo o Buda, só tem uma coisa que não muda, que é permanente, que é a impermanência. Ou seja, está tudo em movimento e transformação. Dessa forma, não adianta a gente tentar se apegar a nada que a gente goste, porque está tudo mudando, está tudo passando, e também não precisa rejeitar nenhum sofrimento, porque é tudo temporário. Então, essa é uma das bases dos ensinamentos de Buda, que é impermanência. Nada está fixo, está tudo em incessante movimento e mudança. A impermanência é permanente Exato. e imutável. Talvez a única Incrível, coisa. né? Agora eu que vou tirar. Porque, ó, olha, porque dá, eu tô até embaralhando que nem oráculo. Vamos lá. Se Deus não existe, então tudo é permitido? Comente. Esse é para os ateus, né? É para os ateus? Se Deus não se não tem uma existe, divindade maior, então tudo pode é fazer tudo, não tem retorno. Né? Essa é uma Qual é a lei da ação e reação? Pois é. Onde é que fica a ética, né? A ética. Aí a gente está vinculando Deus como aquele que legisla a lei da causalidade, né? Mas, volto a dizer, existe um sutra que eu acho maravilhoso, recomendo vocês a conhecerem, que é o Sutra do Diamante, que é um sutra que diz que nós nominamos tudo, né? Então, por que a gente cria religiões moralistas, até mesmo, sabe, cheio de regras? Então, para eu viver as regras, eu tenho que ter uma religião. Não, existe uma ética da existência humana e da família humana, a ética da perpetuação da espécie, de termos uma condição de segurança, de bem-estar, de equanimidade, de sabermos conviver em paz e respeitando a diversidade. Isso é a grande joia da vida, é isso que mantém os ecossistemas todos. Então, por que a gente quer pôr regras para poder se comportar bem nessa teia da vida? Isso, o ateu, ele talvez tenha, ele briga com isso, com esse excesso de regras, talvez. Ele quer ser livre porque talvez ele esteja numa teia que ele perceba que somos diferentes e ricos na nossa diversidade. Não precisa, muitas vezes, das religiões para dizer isso está certo, isso está errado. Eu acho que essa é muito uma postura que eu responderia meio que por aí também. Porque cada um tem a sua forma de ver o mundo e a vida, né? Pois é. E o nosso contato com a natureza acaba sendo minimizado com o passar dos tempos, né? Principalmente nas grandes cidades. E às vezes vai lembrar de agradecer o dia lá na hora de deitar, sendo que
Quando muito, né? Quando muito, né? Sendo que a gratidão por tudo, Por estamos tudo. aqui agora, Exatamente. não é? E o programa está terminando, passa super rápido. Super rápido, em permanência, né? Impermanência, não é? É uma impermanência. Quem quiser contato com vocês, quem quiser seguir nas redes sociais, o livrinho, o livro Caixinha está disponível, né? No Tá em e-commerce, várias nas livrarias, no site da Amazon, na internet, tá? Sim. Tá pela editora Matrix, gente. A Matrix tem uma série aí das caixinhas de títulos bem diferenciados e tá aí disponível para todo mundo num valor bem bacana para dar de presente até pro Dia dos Pais agora, É né? verdade. Daqui a pouquinho acho que vale o jogo, né? Vale o presente para virar um jogo. É uma mensagem cada um, por favor. Algo que eu tenho pensado muito sobre a gente aprender a suspender pressupostos, né? Quer dizer, a gente quando ouvir esse alguém com o coração aberto, ver de onde vem a sua mensagem, a sua necessidade. Nós precisamos aprender a escutar. E essas perguntas nos ajudam a mergulhar no universo do outro e ver onde é que está nosso ponto de contato e de intimidade. Com certeza. E o monge? Mensagem... Talvez o ensinamento principal do budismo seja muito simples, mas muito difícil, porque o que é simples não é necessariamente fácil. Não fazer o mal, fazer o bem todos os seres, todos os dias, sempre. Então a inspiração que eu deixo para o pessoal hoje é fazer o bem. Fazer o bem. Muito obrigada. Sigam nas redes sociais, eu vou colocar o link deles na minha página, que fica bem facinho pra gente achar. Muito obrigada, obrigada viu? pela entrevista. Sucesso, Obrigado, adorei. pessoal de casa. Muito obrigado. Maravilhoso. gente. Mundial e você Boa fica por tarde. aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo. Até lá. Tchau.